Irmãos, nós vamos estudar hoje sobre o atributo da onipotência. O que nós temos aprendido é que há os atributos comunicáveis e os atributos que não são comunicados, né? O que nós podemos pensar sobre o poder de Deus é de que, assim como atributos comunicáveis, nós temos a onipotência, nós temos o poder. A onipotência, como aprendemos e como muitos já sabiam, está ligado a algo de omni, que está ligado a todo ou tudo. Ou seja, onipotência, quando falamos de onipotência, estamos falando de um atributo incomunicável, porque só o nosso Deus tem todo o poder. Quando falamos de poder, o Senhor delega a nós poder, assim como Ele delega a nós amor. Ou seja, o amor, Deus é amor, e isso é um atributo comunicável. E essa é uma característica cristã. Só amamos uns aos outros porque Ele nos amou. E assim nós podemos entender o poder, visto que Ele delega às autoridades, por exemplo. Nós vimos recentemente em Romanos 13 de como nós devemos ser submissos às autoridades, inclusive aquelas que não temem ao Senhor como nós tememos. Mas o Senhor, que é todo-poderoso, deu poder a esses homens. Isso demonstra o quanto Ele é todo-poderoso, quanto Ele é onipotente. E aí nós temos algumas definições sobre o poder. Não podemos ter uma concepção correta de Deus a menos que pensemos nele como todo-poderoso, bem como infinitamente sábio. Veja, todo-poderoso. E na palavra de Deus, isso se confunde. Assim como nós, quando lemos que Deus é amor, não é que Deus tem amor, Deus é. Assim, quando falamos e nos referimos ao nosso Deus, Ele é todo-poderoso e muitas vezes nós o chamamos de todo-poderoso, como um nome, como um nome. Uma vez que não compreendemos bem o quanto Ele é poderoso, nós perdemos muitas vezes em fé. A nossa fé é enfraquecida. É só olhar para o nosso desespero em meio às dificuldades. Nós cremos num Deus que é todo-poderoso e muitas vezes nos achamos preocupados e, em alguns momentos, desesperados pelo fato de esquecermos que o nosso Deus é todo-poderoso. Olha como isso implica a nossa vida não uma vez no dia, mas muitas vezes estamos preocupados, estamos vivendo de maneira tal a levar-nos à ansiedade pelo fato de não descansarmos no Senhor. Naquilo que está ao alcance das nossas mãos, vamos fazer. De resto, é descansar no Senhor. Ou Ele é todo-poderoso, ou não é. O poder de Deus é aquela habilidade e força pelas quais Ele pode fazer com que aconteça tudo o que lhe agrada. Tudo o que sua infinita sabedoria pode dirigir e tudo o que a infinita pureza de sua vontade pode resolver. Esse pastor nós lemos semana passada, no estudo que tivemos aqui sobre a santidade, vimos que a santidade é a beleza dos atributos e vimos também que o poder é o braço e a mão, né? Ou seja, ele faz essa figura baseada na palavra, né? Como, por exemplo, o salmista vai dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a tua destra e o teu braço forte lhe alcançaram a vitória. Quando ele está se referindo à destra, ao braço do Senhor, ele está se referindo ao poder de Deus.
que o Senhor é Espírito e Deus é Espírito. Ele não tem braços. Logo, está se referindo ao poder de Deus. E aí o Charnock vai trazer aqui essa definição, que é aquela habilidade e força pelas quais ele pode fazer com que aconteça tudo o que lhe agrada. Tudo o que a sua infinita sabedoria pode dirigir e tudo o que a infinita pureza de sua vontade pode resolver. Ou seja, nós vimos aqui atributos como a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Nós vimos semana passada o atributo da santidade. Deus é completamente outro, puro, santo, e nada pode manchar o seu ser. E agora, uma vez que nós estudamos sobre o poder de Deus, é importante lembrarmos de que, assim como Ele é santo, e assim como Ele é onisciente e sabe de todas as coisas, Ele é poderoso para que tudo o que Ele planejou aconteça. Senão, não seria possível. E aqui a gente vai entrar em alguns pontos baseados no livro do Pink. Os irmãos fiquem à vontade para poder contribuir e participar do estudo. Então, a gente vai abrir no Salmo 62, 11, pedir o Vitor que leia para a gente, e Romanos 11, 36, presbítero Vinícius. Poder inerente e independente. Pode ler, por favor. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence ao Senhor. O poder pertence a Deus e a Ele somente. Nenhuma criatura em todo o universo tem um átomo de poder, exceto o que Deus delega. Então, como já dissemos, é exatamente isso. Nós temos força. E a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Toda a fonte, todos os nossos movimentos são capazes de acontecer graças ao poder de Deus. O nosso poder delegado. O poder que nós temos contra os animais, desde o Éden, onde foi dado ao homem o domínio sobre os animais. O poder que nós temos como autoridade dentro da nossa casa, para com os nossos filhos, para com aqueles que são patrões, empregados. Todo poder é delegado. E agora Romanos 11, 36, muito conhecido. Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele não se assenta em um trono escorado e não se apoia em nenhum braço auxiliador. Ele é em si mesmo a grande fonte central e o originador de todo o poder. De todo o poder. Romanos 11, 36, essa doxologia que nós lemos em Romanos, demonstra o quanto demonstra quanto é maravilhoso Romanos, principalmente porque Paulo coloca ali essa parte destoando de todo o livro, mas que harmoniza o livro de Romanos, visto que vai tratar sobre eleição, vai tratar sobre conhecimento de Deus. Nós vimos aqui sobre a presciência, né? E de como ela está ligada ao amor. E aí, Paulo, antes de trazer aplicações práticas a partir do capítulo 12, ele traz essa passagem. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo que foi ensinado a partir de Romanos 1 até o 11 vai acontecer e já aconteceu. É certo, é tão certo como a existência do próprio Deus. Então, poder inerente e independente. Inerente está ligado a alguma coisa que não pode ser tirada. É inerente. Se você tira o poder de Deus, a gente não está falando de Deus, a gente está falando de outra coisa.
seja, você tira um dedo, se eu tiro ou corto ou perco um dedo meu, continuo sendo o Israel. Mas se você tira um atributo, se você tira uma perfeição de Deus, a gente não está falando do Deus bíblico. A gente não está falando do verdadeiro Deus. Então, poder inerente e independente. Poder visto na criação. E a partir daqui a gente vai ver o poder de Deus e como nós podemos contemplar isso na nossa vida. Começando pela criação. Gênesis 1:1, pediu o Fernando que leia. Salmo 33:9, a Ana, por favor. E Romanos 1:20. Gênesis 1:1, todos nós, ou quase todos nós, sabemos de cor. Pode ler, meu irmão. Pelo menos não era eu que ia ler agora, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, e aqui essa passagem, o Pink traz essa definição. O homem precisa de ferramentas e materiais para trabalhar, mas Deus começou do nada, pela sua palavra apenas, do nada. Ele fez todas as coisas. O intelecto humano não consegue compreender. Nós precisamos de ferramentas e materiais. Então, são coisas. O que a gente tem visto, e a gente vive numa era única na história do mundo, quando se trata de tecnologia, o que nós temos visto é da gente se impressionar, né? Como tratamos de robôs, por exemplo. É muito interessante como isso tem sido, como tem avançado muito rápido. Agora, tudo é necessário, tudo que é feito necessita de matéria-prima. Matéria-prima. Seja hardware, seja software. Precisa começar de alguma coisa. Agora a gente está falando de um Deus que fez tudo do nada. Toda tecnologia criada hoje veio de uma matéria-prima feita por quem? Por Deus. Ele criou tudo do nada. Demonstra o seu poder. E Gênesis 1:1 deve nos fazer maravilhar. Salmo 33:9 vai concordar com isso. Ele falou e tudo se fez. A partir daquilo que ele falou, haja, e aconteceu. Romanos 1:20. Os homens são indesculpáveis de olhar para a criação e ver a inteligência, e ver como as coisas se harmonizam e dizerem de boca cheia de que não existe um Criador, de que não existe um Deus. Eles são indesculpáveis. Tá? E aí nós já tratamos disso. É você olhar para tecnologia que você se impressiona mais e dizer que aquilo foi feito do nada é insanidade. Insanidade. Então, por isso que os homens são indesculpáveis, de olhar para a criação, de olhar para o ser humano, de olhar a complexidade da criação do ser humano, da capacidade que ele tem de criar coisas novas, da capacidade que ele tem de pensar, de se desenvolver e achar que isso veio do nada. Né? Então, a gente vê o poder de Deus na criação. Pode falar, meu. Extremamente limitados. Eu lembro de uma pergunta também bem infantil, imagine uma cor nova. Nós não conseguimos romper essa barreira de querer criar uma cor nova. A gente precisa ter algo de exemplo primeiro para a gente poder criar algo. E o incrível foi o Zé que criou do nada. Simplesmente, eu do nada, consigo criar outras coisas. Perfeito. Até coisas que nós mesmo não vemos. Por exemplo, tem aspectos de cores, como muita vermelho e violeta, que não é visível para nós. Precisamos de uma ferramenta para poder enxergar essas coisas.
Perfeito. Ó, muito boa essa figura, né? Imagina uma cor nova. Fiquei aqui pensando. Interessante. Poder visto na preservação e governo. Que monumento ao poder de Deus é a preservação do mundo. Vamos ver aí alguns versos que vão embasar isso. Vou pedir o Leandro, por favor, que leia Hebreus 1:3, Falcão, Salmo 66:9, 1 Pedro 5:8, Márcio e Gisele, por favor, Salmo 93, 3 e 4. E Danilo, Romanos 3, 14 e 15. Pode ler, meu. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, nós vimos que o Senhor é poderoso e criou todas as coisas. Só que ele não só criou, como ele preserva, como ele sustenta pela palavra do seu poder. Assim como ele criou o mundo com uma simples palavra, haja, e tudo se fez, assim também ele preserva o mundo pela palavra do seu poder. Ou seja, nada acontece por acaso. O Senhor, nós vimos aqui nos estudos sobre o decreto, sobre presciência, sobre onisciência, de que o Senhor está no controle de tudo. Salmo 66:9. Preserva com vida a nossa alma, não permite que nos resbale o pé. Exatamente, tá? De acordo com Hebreus 1, ele preserva a nossa vida. É muito interessante a gente olhar para o nosso dia e de como um simples tropeço a gente poderia morrer ao andar na rua, atravessar a rua, perde um segundo, se vai, e você poderia ter sofrido um acidente, poderia ter se machucado gravemente. Muito interessante a gente olhar a nossa vida e ver como o Senhor tem nos preservado. E muitas vezes acontece, e se acontece alguma coisa, o Senhor tem um propósito nisso. O Senhor tem um propósito nisso. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como ladrão, e ruge procurando alguém para devorar. Veja, aqui o Senhor nos preserva de Satanás. E o Pink ele traz um exemplo perfeito de Jó. Visto que Jó, ele, no primeiro momento, foi tirado dele os filhos, a sua moradia foi derrubada, os seus servos, os seus animais. E, num segundo momento, ele foi acometido por uma gravíssima doença. Só que o diabo fez isso. Quem autorizou? O próprio Deus. E o Pink vai colocar de que se o diabo tivesse poder, ele faria com todos aqueles que temem ao Senhor a mesma coisa. Esse é o desejo dele de fazer agora. Dos homens mais piedosos, ele quer fazer isso. Ele deseja fazer isso. Mas ele não é onipotente. Ele não é todo-poderoso. Então, tudo acontece se o Senhor quiser. O diabo, ele anda em derredor, buscando, como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Mas só o nosso Deus é todo-poderoso. Por isso que aquelas imagens com a quebra do segundo mandamento, colocando Jesus com o diabo, não fazem sentido algum. Só demonstram como as pessoas têm uma concepção totalmente errada do nosso Deus. O diabo não é páreo para o Deus Todo-Poderoso. Salmo 93, 3 e 4, por favor. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios sobre a língua,
A criação, ela é regida pelo nosso Deus. Nenhuma onda quebra senão na autorização do nosso Deus. A força com que aquela onda vem, o Senhor está no controle disso. E meditando sobre isso, eu lembrei do tsunami de 2004. Eu era adolescente e foi algo estarrecedor. E eu fui pesquisar, fui lembrar que eram bastante mortes, mas foi mais de 200 mil mortes no tsunami. 200 mil, foram 14 países. Nem sabia disso. Soube essa semana. Foram 14 países que sofreram com aquele tsunami. E não tem na história moderna uma tragédia tão grande de tsunami como essa. E a gente vê aí o Senhor controlando, porque na perspectiva humana e natural, a gente pensa, poxa, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas olha como Deus tem preservado. Por que não aconteceu de novo? Né? Os rios, as grandes águas se levantam, mas o Senhor é poderoso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Romanos 3, 14 e 15. Os pés velozes para derramar sangue. Nós, na nossa constituição caída, somos rápidos, prontos para derramar sangue. Você abrir o noticiário, a internet, e vê as atrocidades que acontecem. Eu diminui bastante a quantidade de notícias que eu vejo assim desde a pandemia. Mas essa semana vi uma questão que me entristeceu muito e me trouxe a reflexão. O pai que discutiu com a mãe e ele levou o seu filho para o banheiro e assassinou com dezenas de facadas. Ele não queria pagar pensão. Os pés velozes para derramar sangue. E a gente pode tratar aí a questão da sanidade desse pai, mas a palavra de Deus responde. São os pés velozes para derramar sangue. E mais, poderia ser qualquer um de nós. Porque sem a graça de Deus na nossa vida, nós somos capazes de coisas que a gente nem imagina nesse momento. Então, o Senhor nos preservando de sermos como esse homem. Quem está de pé, cuide para que não caia. O Senhor nos preservando. Eu trouxe um exemplo aqui bem bárbaro, mas que demonstra a velocidade com que o homem tem para derramar sangue. E é olhar para os nossos pecados e ver que se isso escala, já era. O que começa aqui na mente pode escalar para coisas horrendas. Adultério, assassinatos, furtos. O que começa na mente pode ser algo que venha a destruir uma família. Por isso que descansamos na preservação que o Senhor faz às nossas vidas. Então o Senhor é poderoso e tem nos preservado do mal. Não só de sermos acometidos pelo mal, como de fazermos o mal. Graças a Ele por isso. O poder visto no julgamento. Tratar com impudência aquele que pode nos esmagar mais facilmente do que nós podemos fazer com uma mariposa é uma conduta suicida. Vamos ler Ezequiel 22:14. Vou pedir a Isabela que
leia para a gente. Salmo 2:12. A Paula, por favor, Paula. Salmo 2:12. Êxodo 15:11, Aline. E Romanos 9:22, Verônica. Pode ler mesmo. Disse e farei. Demonstra o poder de Deus no julgamento. Aí, uma ameaça. Ele ameaça e diz e vai fazer. Então a gente vê o poder de Deus no julgamento a partir disso. Salmo 2:12. Esse salmo é lindo. É lindo. Beijai o filho para que não se irrite. A ira do Senhor esteve sobre o filho na cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu a pena que era para que nós sofrêssemos. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Aqueles que cometemos, aqueles que talvez estejamos cometendo agora, aqueles que iremos cometer. E aí o Salmo diz, beijai o filho. Beijai o filho. Aquele que não se esconde em Jesus Cristo receberá a ira divina. Beijai o filho. E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Nós estamos tratando sobre o poder de Deus. É certo que a ira do Senhor se acenderá contra aqueles que não se refugiam em Cristo, que não beijam o Filho. É certo. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Ele não tem só poder. Ele tem todo o poder. E é por isso que não podemos deixar de destacar o fato de que a mensagem do Evangelho é urgente. Porque dentro em breve se acenderá a sua ira. O homem vive como se tivesse todo o poder. Você pode notar que a gente faz os planos de maneira tal com que fosse certo. Alguns, não, depois eu faço isso. Né? E eu, obviamente, estou falando da questão do arrependimento. Veja como está ligado àquilo que a gente leu aqui. Tratar com impudência aquele que pode nos esmagar mais facilmente do que nós podemos fazer com uma mariposa é uma conduta suicida. Como se eu e você tivéssemos controle de que vamos viver mais alguns segundos. E é assim que o homem vive. O homem natural vive dessa maneira. Ele ouve do Evangelho e despreza totalmente. Sendo que somos nada diante de Deus, muito menos do que uma mariposa. E de que isso é uma conduta suicida, ele coloca aqui. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão perecendo. E mais, nós temos uma missão, né? De abrir as nossas bocas e, por amor a esse, anunciarmos a verdade do Evangelho. Êxodo 15:11. Terrível em feitos gloriosos. Quanto para nós é consolo, quanto para nós é descanso, para o ímpio, ele vai ter que sofrer com os feitos gloriosos do Senhor.
Porque os feitos gloriosos passam pelo fato dele praticar a sua santidade. E a sua santidade não pode ser corrompida com a impunidade, com a impureza dos homens. E por isso que é certo de que ele vai cumprir o seu julgamento. E Romanos 9, 22. Ou seja, o Senhor tem sido misericordioso. Ele tem sido longânimo. Os vasos de ira estão lá. E eles estão desprezando o Senhor. Eles estão tratando o Senhor com impudência. Eles estão acumulando ira para o dia da ira, como vai dizer em Romanos mesmo. E essa conduta é suicida. Então, irmãos, agora o conforto para o crente. Ou seja, justamente o oposto daquilo que acabamos de ver. Salmo 27, 1, pediu a Áquila que leia, e a Rosângela, Efésios 3, 20. Conforto e confiança para o crente. Pode ler, meu. Pode. Quem temerei? Veja, aquilo que tratamos no início, baseados, obviamente, nesse Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quem temerei? Ou acreditamos nisso de corpo e alma, ou viveremos com medo nesse mundo. Muitos, para que nós estivéssemos aqui, foram mortos. Muitos sofreram escárnio para que o Evangelho chegasse até nós. E eles sofreram isso baseados na palavra, baseados no que de fato não tem o que temer. A morte, o que é a morte nesse mundo perto daquilo que foi prometido a nós? Agora, se não acreditamos em um Deus Todo-Poderoso, que é misericordioso, que é gracioso, que é amoroso, que é onisciente, mas que não necessariamente é todo-poderoso, tudo isso aqui já não faz sentido. Porque o salmista trata isso como certo. O Senhor é minha luz e a minha salvação. E aí ele continua: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ou seja, Ele é poderoso. Nada pode ferir, nada pode atingir a fortaleza. Esse é o poder do nosso Deus. Ou seja, a maneira com que nós olhamos a nossa salvação é diferente quando tratamos do Senhor Todo-Poderoso, quando tratamos da perfeição do atributo do poder de Deus. Efésios 3:20. Esse verso é maravilhoso, porque o autor está tratando aqui sobre a salvação e como isso se aplica a todo momento das nossas vidas. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós pedimos algumas coisas diante de Deus. O Senhor nos dá muito mais, porque muitas vezes não temos capacidade de saber o que precisamos. Como o irmão colocou aqui, que demonstra a nossa limitação. Imagina uma cor nova, né? A partir do nada. Assim é a nossa vida e assim são as nossas orações. Nós vamos ler a palavra para nos basearmos
na palavra para saber como orar ao Senhor, mas somos limitados. Somos limitados. Porque olhamos para nós, fazemos uma autoanálise, vemos o que precisamos. Ah, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas estamos tratando de um Deus que é todo-poderoso. Ele vai nos dar muito mais. Por quê? Porque não somos poderosos a esse ponto. E todo o pouco poder que temos, todo esse poder vem dele. Todo esse poder vem dele. E descansar de que, apesar da nossa limitação, é lembrar de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, o que nós vimos aqui? De que o Senhor, Ele é poderoso na criação, nós vemos o seu poder na criação, na preservação e no governo e no julgamento. E aí, aqui a gente tem o descanso. Olha o que o Pink coloca aqui para a gente terminar. Bem pode o santo confiar em tal Deus. Ele é digno de confiança implícita. Nada é muito difícil para ele. Se Deus fosse restrito em poder e tivesse um limite para a sua força, poderíamos nos desesperar. Mas vendo que ele está vestido com onipotência, nenhuma oração é muito difícil para ele responder. Nenhuma necessidade muito grande para ele suprir. Nenhuma paixão muito forte para ele subjugar. Nenhuma tentação poderosa demais para ele livrar. Nenhuma miséria profunda demais para ele aliviar. Inúmeras vezes o que nós vemos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é de que o Senhor, Ele é poderoso e de que nós devemos pedir a Ele em oração. Descansar nisso. E uma das passagens vai falar sobre a tentação que nós vemos, porque muitas vezes nós deixamos acreditar que nós não vamos vencer certo tipo de pecado. Porque talvez nós olhamos só para nós, não é? Talvez algum outro irmão tenha tido essa experiência de olhar, poxa, eu nunca vou vencer esse pecado. Eu vou continuar caindo nesse mesmo erro com uma frequência incrível. Só que a gente está olhando para a gente. A gente não está olhando para aquele que exige de nós santidade. Porque ele exige de nós santidade, mas ele é poderoso para nos livrar das tentações. Ou seja, precisamos olhar para nós. Precisamos fazer essa autoanálise em nós. Sim. Mas se não olharmos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, não faz sentido. Não faz sentido. Estamos buscando uma melhora sem Cristo. Isso o mundo faz. Temos coach para isso. Não é? Isso o mundo faz. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Seja miséria, seja tentação, seja uma paixão, seja qualquer coisa. O Senhor, Ele vai nos livrar. É necessário fé nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Perguntas e considerações?